Quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração e eu uso como título, o seguinte título: por favor, não desanime. Antes nós precisamos definir o que é desanimar e diferenciar desanimar de desistir. Nós devemos desistir de tudo que é errado. De tudo aquilo que nós estamos fazendo, que nós sabemos que não é correto, desista. Como diz o próprio ditado popular, insistir no erro é burrice. Então, se eu sei que o que eu estou fazendo não está correto, que eu desista de fazer, que você desista de fazer. Agora, tudo aquilo que você entende e sabe, é por convicção de fé que está certo, que está correto, daquele sonho que você tem no coração, que você entende que vem do coração de Deus. E quando a gente sonha, nós precisamos ter a compreensão de que o Deus da Bíblia é aquele Deus que tem prazer em realizar sonhos. Deus tem prazer em realizar sonhos. Por isso que a palavra de Deus diz: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Não fica aí pensando que Deus é aquele que quer frustrar os seus sonhos. Ele não quer frustrar os seus sonhos. Ele quer realizar os seus sonhos. Então aquilo que você sonha, que você entende, tem clareza que é um sonho de Deus, e que você tem buscado esse sonho e não tem conseguido ainda alcançar, não desanime. Por favor, não desanime. Nós temos no mundo a cada dia centenas, talvez milhares de pessoas que estão desanimando literalmente. É a prática do suicídio, não é? Literalmente nós temos pessoas no mundo que atentam contra a própria vida porque elas já não veem mais sentido na vida. São pessoas que desanimaram, são pessoas que desistiram de viver. Por favor, não desanime. Nós temos pessoas que a cada dia abandonam suas casas. Tem esposo que abandona seu lar, abre mão do seu casamento, ou a esposa, porque depois de caminhar determinado tempo insistindo, acharam que não tem mais como poder caminhar e desanimaram. Por favor, não desanime. Não desanime. Nós temos pessoas jovens no mundo tão competitivo que se dedicam, que estudam, que fazem o melhor, e por vezes lá na hora de surgir aquela promoção, aquela pessoa que não se preparou, aquela pessoa que não é preparada, mas ela tem um bom QI, ou seja, um QI indica, tá? Ela passa à frente e desanima, e aí então isso pode colocar uma posição em você de poder abrir mão. Por favor, não desanime. Nós temos no mundo a história e várias histórias de pessoas que persistiram, que perseveraram, que não desanimaram. Então, eu quero deixar isso claro. Uma coisa é desanimar e outra coisa é desistir. Muito embora o desânimo em alguns momentos possa levar à desistência. O que eu quero deixar claro é o seguinte: desista do que você entende que está errado. Não fica naquilo que está errado. Você sabe que está errado, desista. Desista. Desista da prática do pecado, desista disso. Peça a Deus graça para poder desistir, para abrir mão, desista disso, tá? Agora, o que você tem convicção de Deus, que é do propósito de Deus, você não desista, não desanime. Não desanime da vida espiritual, não desanime da sua fé. Muito embora em alguns momentos, nós por vezes achamos que nem a nossa fé faz sentido. Eu estava reunido com os irmãos, foi no seminário de oração que tem sido bênção, acho que foi semana passada, e falei para eles o seguinte: leiam aí o Salmo de número 13. E aí o Salmo 13, o salmista começa falando: Senhor, até quando, por quê? E ao final deste salmo, que é um salmo muito curto, como é que ele termina? Ele fala: pois ainda o louvarei. Então abra o teu coração para Deus, fala do que você está sentindo, fala o que está passando, procure alguém para você poder falar, procure alguém para você poder conversar. Por vezes, aqueles que são os seus, não são as melhores pessoas para você falar. Porque nós que estamos muito próximos, de certo modo, nós estamos ali e conhecemos, mas por vezes a nossa escuta está contaminada. A gente não tem muita capacidade de poder escutar. E aí é preciso ter uma outra pessoa para poder falar. Uma outra pessoa para poder conversar. Não sei se os irmãos estão entendendo. Espero que os irmãos estejam compreendendo. O que eu estou dizendo é o seguinte: às vezes, não são aqueles mais próximos que nós vamos buscar para poder falar.
Não estou dizendo que nós não devamos falar com o esposo, com a esposa, com os nossos entes queridos, mas o que eu estou dizendo é que por vezes esses não serão as melhores pessoas, porque tem uma escuta contaminada, tá? Então é preciso poder procurar alguém para poder falar. Não desanime, tá? Não desista da sua fé, porque no final das contas, o que vai fazer a diferença na sua vida, na minha vida, é a fé. O que vai, na verdade, determinar o sucesso da nossa caminhada é a fé. O que vai contar, no final de tudo, para nós podermos chegar é a nossa fé. Lá no final é a fé. Do que adianta uma pessoa caminhar, viajar bem o tempo todo, né? Uma viagem que faça para São Paulo, por exemplo, onde ela vai na viagem bem o tempo todo, quando está na cidade, entrando na cidade de São Paulo, ela desiste, ela para, ela não chegou no destino. Estava próxima de poder chegar, mas não chegou. Não desanime, não desanime. Todos nós, no entanto, por vezes, temos este sentimento de desânimo, de prostração. Isso não é novidade. Isso não é alguma coisa que seja pertinente a nós hoje. Também não é falta de fé. Também não é falta de fé. Você pensar em desistir, desanimar, você sentir-se desanimado, não é falta de fé. Não confunda alho com bugalho. Não confunda uma coisa com a outra. São sentimentos pertinentes a cada um de nós. E se você lê a Bíblia com atenção, você vai observar muito bem que esses sentimentos perpassam os personagens bíblicos do Velho ao Novo Testamento. Eu, em particular, gosto muito do texto de Tiago, capítulo 5, quando Tiago, que é um apóstolo tão prático, né? Ele fala assim, porque Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões. Por paixões entendamos as mesmas fragilidades, as mesmas oscilações, né? As mesmas vivências. Elias, aquele homem que orou intensamente e que lutou contra os profetas de Baal, depois Elias chega até a desejar a própria morte. Não fica aí achando que isso que você está sentindo, se você se sente desanimado, é falta de fé. Não é falta de fé. Não é falta de fé. São questões naturais à nossa existência, à nossa vivência. E eu quero então compartilhar com os irmãos, dado então feito essas considerações, eu quero compartilhar com os irmãos um texto da palavra de Deus, onde nós vamos ver o próprio apóstolo Paulo, onde ele fala sobre as oscilações de sua alma, onde ele fala daquilo que estava sentindo, das dificuldades que ele estava passando, e vamos ver como é que ele passou, como é que ele enfrentou, como é que ele lidou com essa situação, tá? Eu quero convidar você para poder então abrir a sua Bíblia no texto de 2 Coríntios, no capítulo de número 4, no versículo de número 16. E se você puder, me acompanhe até o versículo 10 do capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16. E aí, se você pode, me acompanhe até o versículo 10. 2 Coríntios 4, 16. Marca aí. Porque antes de nós lermos esse texto, deixe-me colocar um outro texto para nós lermos, que é também 2 Coríntios, mas no capítulo 11. Vamos fazer uma sequência. Deixa marcado esse 2 Coríntios 4. Vamos lá para 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11, versículo 24. 2 Coríntios 11, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos entre patrícios. Em perigos entre os gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me,
gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 16. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo do Senhor. São dois textos em que Paulo, ele abre o coração e só ratifica o que eu falei para os irmãos, que a Bíblia não esconde essas questões ligadas às emoções e aos sentimentos. Então ele abre o coração, ele fala daquilo que ele está sentindo. A primeira coisa que nós precisamos fazer para nós não desanimarmos é reconhecermos e aceitarmos nossos sentimentos. Ninguém pode vencer aquilo que não reconhece. Pecado que não é reconhecido não é superado. Sentimento que não é reconhecido não é superado. Dificuldade que não é reconhecida não é vencida. Para poder superar, tem que reconhecer. Tem que reconhecer. A fé que nós professamos em Deus, ela não tampa a nossa visão. Ela não nos cega, ela nos dá uma visão de águia. O texto de Isaías fala que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. A fé não cega. A fé, ela contempla a realidade, mas não se curva perante a realidade. A primeira coisa para não desanimar é você, na verdade, aceitar o que está te levando a este tipo de sentimento. A primeira coisa para você não ceder é você poder aceitar aquilo que está te convocando para o pecado. É aquilo que está te convocando na sua fraqueza. Entenda muito bem, nenhum de nós consegue vencer aquilo que não admite. Nenhuma dificuldade que não é admitida não pode ser superada. Nenhuma dificuldade que não é reconhecida pode ser vencida. Eu já falei para os irmãos que quando eu tinha 9 anos de idade, o tumor no cerebelo, e a minha mãe, ela hesitava em poder operar, né, deixar que o médico operasse, e ali então foi um choque de realidade, onde numa junta médica, fazendo os exames, ele eleva a voz para ela, ele fala de maneira incisiva para ela, para que ela pudesse entender a gravidade, para que ela pudesse compreender a gravidade. E é a partir daquele momento, daquele instante em que ela vai entender, em que então a permissão é dada para a cirurgia. Não estaria aqui hoje. Ou se estivesse, não estaria nesta condição, se não tivesse, então, tido esta decisão, se não tivesse encarado essa realidade. Nós temos um péssimo costume de nós negligenciarmos, ou melhor, de nós rejeitarmos aquilo que nós estamos sentindo. E por vezes até transferimos isso como sendo expressão de fé. E por vezes até nós colocamos isso como sendo um certo cafuné no sofrimento. Sofrimento não é para fazer cafuné. Sofrimento não é para poder fazer cafuné. Ah, porque eu estou sofrendo. Não, é para poder entender, não diria nem entender, é para poder aceitar, é para poder reconhecer, é para poder admitir.
Então, a primeira coisa para que nós não possamos desanimar é que nós devemos reconhecer o que nós estamos sentindo. O apóstolo Paulo, ele deixa neste texto aqui, por algumas vezes, isto claro, por isso nós não desanimamos. Então, nós não desanimamos, por isso não. O não ali já está com uma colocação de poder deixar a entender que há um motivo para o desânimo. E o texto que nós lemos em 2 Coríntios 9, ele nos coloca à frente a essa realidade que poderia ser usada para o desânimo. Existem muitos motivos na sua vida, na minha vida, que se você ficar olhando, você vai falar assim, eu então não tenho condições de avançar por causa disso. Se você ficar elencando esses motivos, tá? Você vai tão somente alimentar o seu sentimento e de prostração, e vai acentuar esse sentimento de prostração. Observe então a história do apóstolo Paulo. Observem bem que mesmo como crente, e a vida cristã não é moleza para ninguém, que ele passou, eu tenho certeza que nenhum de nós gostaria de passar. Passou por conta do evangelho, de pregar o evangelho, naufrágio. Imagina isso, você está no mar, o que era embarcação naquele tempo, e aguentar o mar agitado. Quando Paulo ele é levado preso para Roma, ele tem uma tempestade, e ele avisa, ele fala, não vamos partir porque tem uma tempestade forte. Mas assim insistem em ir, porque ele era prisioneiro. E ali no meio da tempestade, mais uma vez ele fala, fiquem tranquilos, porque todos vão se salvar, mas o barco vai se perder. Lembra dessa história? Que depois ele para na ilha de Malta, e uma víbora vai lá e pica, e os nativos falam, vai morrer, e tem tanta maldição, ele sacode a víbora assim, a víbora que cai lá esticadinha, e ele fica lá vivinho da Silva. Tá? Então a questão é, a vida nos coloca à frente dessas situações. E a nossa confiança em Deus não é para poder fazer com que isso não exista ou desapareça, ou que nós possamos ignorar. Inclusive, muito pelo contrário, observe bem que quando você se dispõe a poder orar mais, a buscar mais da palavra de Deus, quando você se dispõe a servir mais ao Senhor, aí você vai enfrentar muitas dificuldades. O raciocínio lógico pode ser esse, então se é assim, então deixa eu ficar quieto no meu lugar. Se é para ser assim, deixa eu ficar quieto no meu lugar. Quieto no seu lugar, você talvez não vá passar por essas dificuldades, mas quieto no seu lugar, você não vai experienciar, você não vai ter a experiência de poder passar e poder superar. Na vida é gostoso, por vezes, nós passarmos e nós superarmos. Nós enfrentarmos, depois nós olharmos para trás e podemos falar, glória a Deus, passou, vencemos, alcançamos. Meu querido e meu amado irmão, quantas lutas você já passou na vida? Quantas coisas você já superou na vida? Quantas dificuldades você já enfrentou e você já transpôs na sua busca na presença de Deus? Primeira coisa para não desanimar é reconhecer o sentimento que te leva, que está te convidando a desanimar. O que está aí dentro de você? O que está acontecendo? O que você está sentindo? Né? O que está te preocupando? O que está te acelerando? O que tem permeado na tua mente, impedindo você de dormir bem, né? De se relacionar bem? Existe uma diferença entre ter um temperamento tímido, uma pessoa que seja tímida, né? E aí, quem foi que disse também, eu acho que foi o irmão, eu não me lembro agora, mas também no testemunho dele que ele falou que, foi o irmão Ed, foi o Ed, né? Que falou que é o seguinte, quando eu vi na Bíblia que os tímidos não vão entrar no reino dos céus, eu já dei um jeito de deixar de ser tímido, né? Então, não é a timidez, essa timidez bíblica é de não ter convicção. Então, na vida cristã, tem que ter convicção. Agora, no temperamento, tem pessoas que são mais quietas, são mais, né, reservadas, tem outros que são mais falantes. Nós conhecemos aqui entre nós, tá? Como que nós somos, alguns mais introspectivos, outros mais falantes. Então são diferenças, mas uma coisa importante é que nós não podemos nos isolar. Nem todo aquele que está no cantinho é porque ele é quietinho, ele está se isolando porque ele não está encarando, ele está se isolando como aquele que está lá para poder, como se for ir definhando sozinho. Nós precisamos cultivar nosso relacionamento com Deus e cultivarmos os nossos relacionamentos uns com os outros. Como? Abrindo o coração.
falando do que está acontecendo. A segunda coisa, e Paulo coloca aqui, quando ele começa dizendo, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. É 2 em 1. 2 em 1, né? É a nossa carcaça, é a nossa aparência e aquilo que está dentro de nós, certo? Essa carcaça, ela corrói mesmo. E se você já passou e já entrou no ENTA, quando entra no ENTA, aguenta, né? E aí começa a ter então as transformações. A carcaça é assim, e não somente quem está no ENTA. Infelizmente nós temos tantas pessoas novas, jovens, com tantas debilidades. Então é de se ter um reconhecimento do que é exterior e do que é interior. O que determina na nossa vida é o que é interior, é o que está dentro da gente. O que nos move é o que está dentro de cada um de nós. É a fé que de dentro de nós ela nos move para que possamos avançar. Então Paulo fala, o homem exterior se corrompe, no entanto o interior contudo se renova. Para poder vencer o desânimo, tem que buscar o renovo, minha gente. O renovo que vem do Senhor. Renovo que vem do Senhor. Eu não sei o que você fez no período de carnaval. Eu penso que você não sambou, né? Mas se você passeou, foi lá viajar. Eu e Simone ficamos em casa. Eu conversava, acho que foi com o irmão Anderson, com a irmã Cátia, não sei com quem foi. Dormi. Mas dormi, né? De poder ficar vendo filme tarde e acordar tarde. Foi um retiro espiritual maravilhoso, né? Foi uma coisa maravilhosa. Repõe as energias da gente. Irmão, você por vezes não reconhece que tem que dar uma parada. Tem que repor energias. Se não repuser, como é que você vai ficar? Muito mais do que poder repor nessa dimensão, nessa perspectiva que é importante, mas o que Paulo está colocando aqui é buscar o renovo que vem de dentro. É o renovo espiritual. O segredo para nós não desanimarmos é nós nos renovarmos, irmãos. É nós buscarmos o renovo que vem do Senhor. É nós permitirmos ao Espírito Santo que possa sondar o nosso coração, na perspectiva que o salmista fala, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Renova-me, Senhor, é o cântico que nós entoamos. Já não quero ser igual. Renovo, irmãos, renovo que vem do Senhor. Só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Só a ação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, pode nos renovar, e nos renova, irmãos. Por vezes, pessoas adoentadas, elas estão mais renovadas do que quem está com a sua saúde em plenas condições, porque ela está sendo renovada pelo Senhor. A segunda coisa, para que nós possamos vencer, né, as adversidades, não nos prostrarmos e não desanimarmos, nós precisamos tirar proveito de todas as situações. E temos a convicção de que tudo que nós enfrentamos vai passar. Inclusive, há anos atrás, eu trouxe uma mensagem para a igreja que o título é esse, vai passar. Guarda isso na sua mente, vai passar. O que é bom passa. Joseli tem uma música que ela canta, na vida que tudo passa, tá? As coisas passam na vida. Querer agarrar as coisas, querer ficar ali, não tem como, elas passam. Por exemplo, os nossos filhos, eles crescem, eles se desenvolvem, eles casam, eles passam, eles voam, que bom por conta disso. As coisas vão se modificando, as coisas passam. E nós precisamos ir acompanhando esse passamento, digamos assim, para cada momento da nossa vida tirarmos o melhor daquele momento. Então, frente àquilo que acosta o seu coração, o meu coração, a adversidade, você precisa agir de duas maneiras: tirar proveito dela. O que essa adversidade te contribui para você ser uma melhor pessoa? O que ela contribui para poder aperfeiçoar a sua fé? O que ela te ajuda para poder melhorar em aspectos da sua vida? É fato que nós não nos desenvolvemos bem quando as coisas vão muito bem.
mas nós nos desenvolvemos melhor quando as coisas não vão bem. O que não significa que nós vamos negligenciar para que as coisas que não são boas venham. É agir com sabedoria. Mas existem situações inerentes à vida que elas vêm, então se elas se configuram, tirar proveito da oportunidade e ter convicção de que vai passar. Paulo fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de muito excelente glória. A nossa leve e momentânea tribulação. Uma enfermidade é leve e momentânea tribulação? Uma pressão na vida é leve e momentânea? Depende da maneira que se vê. Depende da forma que vê. Não é? Nós às vezes queremos eternizar o sofrimento. Queremos agasalhar o sofrimento e remoemos aquele sofrimento. Por vezes, até como forma de barganha para termos a atenção das pessoas, por vezes como forma de podermos mostrar alguma coisa que nós não somos. O fato é o seguinte, o que nós enfrentamos na vida é leve e é momentâneo. É leve no seguinte aspecto, que Deus não permite que venha sobre nós nada além do que aquilo que nós podemos suportar. Deus não permite. Nós conhecemos realidades. Eu convivi com uma irmã, a Nilza, filha da irmã Nilza. A Nilza foi uma irmã, ela fazia hemodiálise desde pequena, de criança, talvez de 8 anos de idade. Ela era desse tamanhozinho assim. E eu ia na casa da Nilza quase que toda semana, eu e Simone, para visitar. Aquela menina, ela tinha então, assim, com tanto tempo de hemodiálise, colocando aqueles catéteres e as veias protuberantes aqui no braço, aqui no pescoço, tá? E às vezes o catéter aqui, então o catéter aqui, ou então o catéter aqui na virilha. Em tantas vezes que eu fui visitar aquela menina, da maioria das vezes eu saí de lá renovado, da maneira como ela lidava com aquilo, da forma como ela lidava com o sofrimento, da forma como que ela lidava então com a dor. E aí eu posso olhar para a Nilza e falar, não sei como é que ela aguenta, porque eu no lugar dela não aguentaria. Então nós olhamos para umas pessoas, mas como é que ela é? Porque Deus sabe o que cada um pode aguentar. Deus sabe o que cada um pode levar. A nossa função é não acrescentarmos além daquilo que já está dado, porque Deus sabe. Nós encontramos na Bíblia a história de Jó, onde está claro ali que Deus deu permissão ao inimigo para tocar em Jó até um certo ponto. O seu sofrimento, o meu sofrimento vai até um certo ponto. A sua dor vai até um certo ponto. As coisas vão até um certo ponto. E nós precisamos ter essa perspectiva. E Paulo tem essa perspectiva. E quem tem essa perspectiva não desanima, anima, porque ele está vendo que vai passar. Então olhe para a sua quimioterapia e pensa, vai passar. São 5, eu já fiz uma. São 5, eu já fiz 2. São 5, eu já fiz 3. Olhe então para aquilo que você tem na vida e vê que vai passar. Olhe para a própria vida e vê que essa vida vai passar. E não se angustie com isso. E não se angustie por isso. Pelo contrário, renove o seu coração sabendo da realidade da eternidade e aproveite o máximo daquilo que Deus tem para te dar aqui e agora. A quarta coisa para que nós possamos não venhamos a desanimar. Entender a realidade e exercitar entender a realidade presente, exercitar a fé e seguir em frente. Então, para não desanimar, tem que entender a realidade presente, tem que exercitar a fé e tem que seguir em frente. Tem que seguir em frente. Entender a realidade são as circunstâncias. Nesse texto, Paulo vai colocar, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, repito, a fé no Senhor Jesus não nos faz sofrer, não nos traz cegueira. Pelo contrário, nos traz visão espiritual. Entender a realidade. Qual é a realidade? Peça a Deus para poder entender. O que está acontecendo de errado aí? Irmãos, às vezes tem coisa que o próprio inimigo está colocando na tua casa, meu querido. O próprio capeta, que como bem diz o meu amigo Jeremias, não é cá, porque aqui eu não quero nada com ele, é lapeta, é para lá. Né? Então Jeremias fala, não é capeta, é lapeta.
Ele providencia de colocar algumas coisas de maneiras bem assim, rasteiras para poder prejudicar a gente. Chamemos isso de legalidade. Chamemos isso de legalidade. São legalidades que nós damos. A Bíblia fala, não é? No texto de Apocalipse, lá em uma das cartas à igreja da Ásia, fala: eis que estou à porta e bato. Então diz que esse bater a porta é o símbolo da presença do Senhor, convidando você a abrir o coração, porque Ele quer entrar, quer cear com você. Jesus não arromba a casa de ninguém. Jesus não vai ficar com cabeça dura. Porque não, cabeça dura, vai continuar com a sua cabeça dura, se você não abrir. Agora, também nós temos que dizer que o inimigo também, nesse sentido, ele também não fica arrombando porta, não. Ele vai entrar nas brechas. Ele não bate, mas quando ele vê uma brecha, ele entra. Não dê brecha para ele, não, irmão. E quando você vê que deu uma brecha, porque por vezes nós damos, vá lá e tampa aquela brecha. Eu não sei quantos aqui conhecem a realidade daquelas construções de casa de estuque. Aquelas casas com bambu e com aquela madeira, aquele barro amassado. E aqui havia um irmão que alguns chegaram a conhecer, muito amado, o irmão diácono José Francisco. Esse irmão que teve uma experiência com Cristo de uma maneira maravilhosa. Lá na nossa célula até foi falado, né? Não sei também quem... Acho também que foi o Ed que falou. O Ed está em evidência hoje da questão de poder a bebida e poder deixar a bebida. Eu falei, o que acontece primeiro? A pessoa deixa a bebida primeiro e aceita Jesus depois? Ou a pessoa aceita Jesus e larga a bebida? O que você acha? O irmão diácono José Francisco, ele aceitou o Senhor Jesus, largou a bebida. Sabe, largou a bebida. Tem pessoas aqui na igreja que aceitaram Jesus, largaram a cocaína. Cheirava que era que nem aspirador de pó. Mas aceitou Jesus, largou a cocaína. Muitas pessoas, entendeu? No nosso meio cristão evangélico, a transformação que o Senhor Jesus Cristo faz na vida da pessoa, de poder mudar a realidade dela frente àquilo que ela está vivendo, frente àquilo que ela está passando. Então, lá na casa do irmão diácono José Francisco, era uma casa de estuque. E ali, alguns cultos que nós íamos lá com luz de lamparina, e não tem tanto tempo assim, porque eu não sou tanto velho assim também. E aí eu me lembro que em alguns momentos, ele tampava o buraco do estuque com pano. Botava lá para poder tampar, para não entrar o vento frio. Na minha vida, na sua vida, nós somos de barro. Nós somos casas de estuque. E às vezes um pedaço desse barro se descola. E ali há uma brecha para o inimigo entrar. Então é preciso pedir a Deus a graça, a misericórdia para tampar a brecha, irmão. Pode ser que haja uma brecha na tua vida, que tem que tampar. Que tem que tampar essa brecha. Porque se não tampar, vai aumentar cada vez mais. Vai aumentar cada vez mais. Então tem essa realidade espiritual, tem a realidade emocional que nós não podemos desconsiderar. Nós não podemos desconsiderar. Nós não somos de ferro, nós não somos de madeira, nós não somos de pedra, nós somos constituição de barro, nós temos um fôlego, nós somos seres emocionais. Não tem como negar isso. Não tem como nós negarmos essa realidade. E aí nós precisamos pedir a Deus a graça para podermos entender um pouco o que é possível dessa realidade emocional, pedir ajuda, procurar ajuda para poder lidar com essa realidade emocional. Sentimentos, li há muito tempo atrás, são como minhocas, não podem ser enterrados. O que você coloca que aconteceu comigo ficou para trás, não necessariamente ficou para trás. Depende. Eu tenho me deparado com pessoas, eu atendo pessoas, converso com pessoas, e elas me procuram para compartilhar as dificuldades delas e os problemas delas, e por vezes elas vão tocar numa questão que vai remeter que o que elas estão sentindo hoje é porque lá atrás tem alguma coisa que não foi resolvida. Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos ter raiz de amargura,
Por isso que a Bíblia fala que nós não devemos conservar o ressentimento. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que perdoar uns aos outros. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que abrir o nosso coração para ser renovado pelo Senhor. Compreender a realidade, mas tem a realidade espiritual, tem a realidade emocional, tem a realidade, irmãos, física, do que acontece na vida. Nós perdemos pessoas que nós amamos. Pessoas que nós amamos adoecem, nós adoecemos, passamos por dificuldades financeiras. Entender a realidade presente. Exercitar a fé frente à realidade presente. É o recurso que nós temos para podermos transcender, para podermos avançar, não é? E podemos conquistar. Eu fiquei pensando. Quando Deus falou que o povo ia herdar a terra prometida, interessante. Para esse povo herdar a terra prometida, eles passaram por muitos obstáculos. Atravessar o Mar Vermelho, passar pelo deserto, não é? Falta de água, falta de alimento. Depois aí tem que atravessar o Rio Jordão. Eu estou pulando etapas. E ainda quando chega lá, ainda tem uma cidade com uma muralha enorme para ser conquistada. Imagina. E aí Deus fala o seguinte: então agora, já chegaram ali, vai cair rapidinho. Deus fala: vocês têm que dar 7 voltas. 7 voltas. Para vocês poderem ir ali na muralha. Eu fico pensando, Deus, sabe, Ele quer nos confrontar com a realidade. Cada volta que dava para aquela muralha, vinha uma dúvida: será que é possível? Mas a cada volta que dava, que a dúvida vinha que será que é possível, Deus falou que é possível. Os irmãos entendem isso? Entendem essa dinâmica? Você olha, você fala: será que não vou conseguir? Será? Mas Deus disse: eu vou conseguir. E ali você exercita a fé, e ali você vai em frente. Então, nós não desanimamos. Por favor, não desanime. Entenda a realidade presente, exercite a sua fé e siga em frente. E siga em frente. E quando eu falo seguir em frente, não é tão somente o ato de poder existir, mas é de poder viver. Porque é possível existir sem viver. Entendamos o existir como sendo uma passividade na vida. Pessoas que existem, né? Digamos, pessoas que vegetam. Viver é poder pegar de tudo que a vida oferece e, com a graça de Deus, né, glorificar o nome dele, usar, aproveitar e pedir sabedoria para poder lidar com as dificuldades. É seguir em frente. Observe os irmãos. Hebreus capítulo 11. Na verdade, Hebreus capítulo 10 fala que o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus capítulo 11 começa dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A partir dessa afirmativa, a partir dessa definição, o que se segue em todo o capítulo de Hebreus é pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. Esta expressão pela fé, ela nos remete a caminhar. Abraão caminhou pela fé, Noé caminhou pela fé, e tantos caminharam pela fé. E o convite é que eu e você que estamos caminhando, continuemos caminhando pela fé, meus irmãos. Caminha, siga em frente, olha para frente, com a graça do Senhor. Portanto, esta expressão, neste texto, que eu acho um texto muito profundo do apóstolo Paulo, né? Ainda que todas as dificuldades, nós não desanimamos. Ou seja, ele está citando, está pontuando um sentimento. A gente, para não desanimar, tem que reconhecer. O que está acontecendo com você, cara? O que está acontecendo com você, irmão? É preciso reconhecer. O que é? É preciso, sabe, colocar perante Deus. Pedir a Deus que te ajude. Segunda coisa, para não desanimar, tem que renovar. Senhor, renova a minha vida. Renovar de dentro. Renova o meu coração, renova a minha fé, renova a minha compreensão, renova. Deus, me dê clareza se tem alguma coisa aqui nesse, né, que o inimigo está aproveitando. Sabe, eu vou tirar. Outro dia teve, a gente estava ali no espaço, tinha lá uns invasores que eram uns ratos.
E tem que tirar a comida que fica lá. Se tem comida suja, vai chamar rato. Se tem sujeira, vai chamar barata. O que às vezes a gente conserva no coração? Tem que tirar. Tem que pedir a Deus para tirar. Para ficar limpinho. Para não ter, não é, a invasão dos roedores que vão para lá para corroer e roer a nossa alegria. Precisamos, para que nós possamos não desanimar, tirar proveito da adversidade e a convicção de que vai passar. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O que tem na vida é um material bom para você poder compartilhar. Do que te faz sofrer hoje, amanhã, para a honra e glória do Senhor, você vai testemunhar. Você vai falar: eu passei por isso, eu enfrentei essa adversidade. E você vai abençoar tantas pessoas que naquele momento estarão passando por esta mesma adversidade. Por fim, é entender a realidade presente, exercitar a fé e seguir em frente. Que sigamos em frente com fé no Senhor Jesus. Estamos no início de mais uma semana, irmãos, que Deus tem nos dado. Vamos sair, vamos para a luta, vamos para o dia a dia, vamos para a rotina. Reveja a sua rotina. Nos depararemos com situações que nós não sabemos, mas olhemos para frente, olhemos para Jesus e sigamos em frente. Eu quero, nesta noite, pela graça do Espírito Santo, dizer para você: por favor, não desanime, siga em frente, em nome de Jesus.